As igrejas estão lotadas. Os cultos são transmitidos em alta definição. O louvor é afinado. Os sermões são carismáticos. E a estrutura, impecável. Mas há algo ausente. Algo que já foi o centro de tudo. Algo que já moveu multidões. Sem microfone, sem iluminação, sem produção, a presença, ela já não importa. Só o público. Houve um tempo em que ninguém ousava subir ao púlpito sem antes passar horas em secreto. Um tempo em que a glória de Deus era sentida, e não apenas citada. Em que lágrimas substituíam aplausos. Hoje, se a presença faltar, basta aumentar o volume. Se o Espírito não vier, programamos outro evento. Se o céu não responde, aplaudimos mais alto. Estamos chamando de culto aquilo que Deus nunca pediu. Estamos atraindo multidões, mas repelindo o céu. A igreja aprendeu a viver sem o Espírito Santo, e isso não a incomoda mais. A unção virou detalhe. A glória virou lenda, e o Espírito virou um estranho em seu próprio templo. Talvez você esteja entre os poucos que ainda sentem falta. Falta do quebrantamento, falta da presença real, falta daquela voz que não vem do microfone, mas do altar. Se o seu coração ainda se entristece com esse vazio disfarçado de sucesso, este vídeo é para você. Neste vídeo, você vai ver como a igreja moderna substituiu a glória pelo agrado do público, porque muitos cultos funcionam, mesmo sem o Espírito Santo. E o que precisamos fazer para não apenas ter um público, mas voltar a ter presença, porque sem ele nada somos, e sem ele estamos apenas encenando. Houve um tempo em que a glória de Deus era o centro. Não era algo extra. Não era um bônus emocional de um culto bem feito. Era a razão. O começo, o meio e o fim. A presença do Espírito Santo era buscada com fome e temor. Ninguém ousava tocar nos santos sem primeiro tocar o chão em arrependimento. Não havia pressa, não havia distração, só sede, só fogo, só um desejo. Senhor, se tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Hoje, isso soa como exagero. Glória se tornou opcional. E o mais grave, ninguém percebeu quando ela foi embora. A programação continua. Os cultos começam no horário. A música é ensaiada, o sermão é bem escrito, a equipe é organizada. Mas o céu está em silêncio. E o povo não nota. Porque nos ensinamos a seguir mesmo quando Deus para. A andar mesmo quando Ele não está mais conosco. A dar certo mesmo quando Ele já se retirou. Spurgeon dizia: é possível que uma igreja continue com sua liturgia, seus rituais e até seus pregadores, mesmo que o Espírito já a tenha abandonado há muito tempo. E é isso que estamos vivendo. A ausência foi maquiada com competência. A falta foi substituída por excelência. A glória foi trocada pela performance. Hoje, as igrejas estão mais capacitadas do que nunca, mas mais vazias da presença do que nunca. E o mais perigoso é que aprendemos a chamar isso de normal. Chamamos de avivamento aquilo que é apenas movimentação. Chamamos de glória aquilo que é apenas emoção. Chamamos de unção aquilo que é apenas talento. E quando alguém ousa dizer, não sinto mais Deus aqui, logo o rotulamos de tradicional, radical ou emocional demais. Mas ele só está sendo honesto. A verdade é que, no fundo, todos sentimos. Há um vácuo, um buraco entre os versos da canção e o trono de Deus. Cantamos alto, mas o céu continua calado. Pregamos forte, mas os corações continuam endurecidos. O altar está cheio de palavras, mas vazio de quebrantamento, porque a presença já não importa, só o público. E essa lógica silenciosa tem moldado tudo. As mensagens são construídas pensando nos aplausos, não no arrependimento. Os louvores são compostos para agradar o ouvido, não para tocar o espírito.
As igrejas são organizadas para atrair visitantes, não para abrigar a glória. E assim vamos, cantando alto, pregando bonito, sorrindo com força, enquanto o Espírito bate do lado de fora. Apocalipse 3:20 nos mostra o Cristo do lado de fora da igreja, batendo na porta. Isso não é um versículo evangelístico, é um versículo escandaloso. O Senhor está do lado de fora, de sua própria casa, e bate, e espera, e chama, mas lá dentro tudo segue normalmente: louvor, anúncios, dízimos, sermão, apelo, tudo menos a presença. E a pergunta que ecoa como um trovão santo é: se o Espírito saísse completamente de muitas igrejas, hoje, quantas perceberiam? Quantas sentiriam? Quantas parariam tudo até que ele voltasse? A resposta é tão dura quanto verdadeira: poucas. Porque ele já saiu de muitas, e elas nem notaram. Mas há um remanescente, um grupo pequeno, espalhado talvez, até esquecido. São aqueles que ainda choram por sentir falta, que ainda se calam para ouvir, que ainda se ajoelham em silêncio, porque palavras já não bastam. São aqueles que, como Moisés, dizem: não me faça ir se a tua presença não for. A esses, o Senhor ainda responde: porque mesmo quando a maioria se satisfaz com o público, Deus ainda se revela àqueles que buscam a presença. Há uma geração de igrejas que nunca experimentou o que é depender de fato do Espírito Santo. Não conhecem o clamor pelo invisível. Não sabem o que é parar tudo porque a presença não veio. Elas nasceram já treinadas para o sucesso e não para o quebrantamento. Elas aprenderam a se mover com marketing e não com jejum, com planejamento estratégico e não com oração fervorosa, com cronograma, mas sem cenáculo. São igrejas que aprenderam a sobreviver sem o Espírito. E isso é o mais trágico. Não porque sejam más em sua intenção, muitas até desejam agradar a Deus, mas porque foram educadas a crer que o Espírito é um extra espiritual, não o oxigênio do culto, um adorno, uma presença simbólica, algo bonito, mas não necessário. Spurgeon alertava: o Espírito Santo não é um hóspede honorário nas reuniões da igreja. Ele é o Senhor da casa, e sem ele estamos apenas atuando. Mas poucos levam isso a sério. A igreja moderna está cheia de dons, mas vazia de direção. Tem ministérios cheios de carisma, mas vazios de cruz. Tem oradores brilhantes, mas homens sem lágrimas. Tem movimento, mas não tem autoridade. Porque a autoridade não vem da estética, vem da presença, e a presença só se manifesta onde há rendição. Mas onde está a rendição quando tudo já está pré-programado? Onde está a dependência se já temos todos os recursos? Onde está a fome se estamos satisfeitos com o número de seguidores e os aplausos no final? Muitos líderes hoje têm medo do silêncio. Medo de pausar o culto porque o Espírito não se moveu. Medo de dizer: não senti Deus hoje. Porque isso causaria estranheza, porque isso atrapalharia o cronograma, porque isso afastaria o público. Então, seguimos, mesmo sem direção. Continuamos, mesmo sem visitação. Programamos, mesmo sem fogo, e o Espírito observa de longe. Porque ele não invade, ele espera ser desejado. A verdade que fere, mas cura, é esta: não queremos mais depender do Espírito, porque isso nos tornaria frágeis. Isso nos tiraria o controle. Isso nos exporia. Isso nos obrigaria a dizer: sem ti, nada podemos fazer. E preferimos dizer: com nosso talento, conseguimos mesmo assim. Mas o Evangelho não foi feito para funcionar sem o céu. Não foi projetado para depender de carisma humano. O livro de Atos não é um manual de estratégia. É um testemunho do poder do Espírito agindo em vasos vazios. Homens sem influência, sem fama, sem preparo formal, mas com fogo. Hoje, temos influência, temos fama, temos preparo. Mas, cadê o fogo? A resposta é dura. O fogo só vem sobre o altar. E o altar está abandonado. O altar hoje é o palco. A oração é a introdução. O louvor é o aquecimento.
e a pregação é o show. Mas o espírito, ele se retirou, porque ele não disputa palco com o ego. Ele não entra onde não é desejado. Ele não unge o que é feito apenas para agradar homens. E o mais assustador é perceber como aprendemos a continuar sem ele. Aprendemos a cantar sem inspiração, a pregar sem quebrantamento, a liderar sem direção, a ministrar sem santidade. Aprendemos a sobreviver, mas perdemos o poder de viver. Uma igreja que sobrevive sem o espírito é como um corpo sem alma. Ainda tem forma, ainda tem aparência, mas já está morta por dentro. E o mundo percebe. O mundo está cansado de igrejas eficientes. O mundo anseia por igrejas cheias do Espírito, por cultos onde o céu pesa, por mensagens que cortam e não massageiam, por homens que choram antes de subir ao púlpito, por ministros que preferem a presença a qualquer programa. E se você ainda sente esse peso, esse vazio, essa saudade do que um dia o Espírito fez, então você não está só. Há um remanescente sendo despertado. São aqueles que se recusam a viver da performance, que não se satisfazem com os aplausos, que não se conformam com o status atual, que ainda dizem, mesmo em meio à multidão, Senhor, se tu não fores, não vamos. Eles ainda existem, e onde houver um coração assim, o Espírito voltará a habitar. O culto foi feito para ser altar. Um lugar onde o homem se curva, onde Deus é entronizado, onde a glória habita e onde o céu toca a terra com temor. Mas aos poucos, quase sem perceber, trocamos o altar pelo palco. E isso mudou tudo. No altar, o centro é Deus. No palco, o centro é o homem. No altar se sobe com reverência. No palco se sobe com performance. No altar, o Espírito comanda. No palco, o cronograma dita tudo. A mudança é sutil, mas devastadora. Hoje, muitos cultos são cuidadosamente ensaiados para garantir que tudo corra conforme o planejado. Luzes, som, ordem de entrada, tempo cronometrado. Nada pode sair do script. O problema é que o Espírito Santo não segue roteiro humano. Ele sopra onde quer. E quando tentamos domesticá-lo, ele se retira em silêncio. Spurgeon dizia, não há nada mais trágico do que um culto onde tudo acontece perfeitamente. E Deus não aparece. Mas esse é o novo normal. Vivemos uma era em que muitos líderes têm mais medo de ofender o público do que de entristecer o espírito. E isso é uma inversão espiritual. Porque o culto, por definição, nunca foi feito para o público, foi feito para Deus. O povo é participante, não espectador. Mas hoje, a arquitetura da igreja é reveladora. Tudo aponta para o palco. O púlpito virou vitrine. Os holofotes miram o homem. E aos poucos, sem que percebêssemos, o culto virou apresentação. O louvor já não é intercessão, é show. A pregação já não é espada, é discurso motivacional. A oração já não é gemido, é formalidade. E a glória foi substituída pelo aplauso. A espiritualidade foi moldada pela estética. Trocamos o poder pelo impacto visual, o arrependimento pelo entretenimento, a unção pelo carisma. E como o povo gosta disso, ninguém questiona. Como as cadeiras estão cheias, ninguém se preocupa. Como os stories estão lotados de reações, ninguém percebe que Deus está ausente. O culto se tornou uma vitrine do que podemos produzir sem o céu. E essa é a grande tragédia da nossa geração. Conseguimos produzir um culto inteiro sem precisar do Espírito. Sabemos cantar, sabemos pregar, sabemos encantar, mas não sabemos mais parar tudo quando ele não vem, porque isso quebraria o ritmo. E o ritmo virou mais importante do que a visitação. A Bíblia diz que no Templo de Salomão, os sacerdotes não conseguiam ficar de pé quando a glória enchia a casa. Hoje, ficamos de pé com desenvoltura, mesmo quando a glória não desce.
porque não esperamos mais por ela. Apenas seguimos o cronograma. E o mais perigoso é que nos acostumamos com isso. Nos acostumamos com cultos bonitos, mas estéreis, com ambientes sofisticados, mas sem unção, com mensagens encantadoras, mas que não convertem, com ministros cativantes, mas sem lágrimas. A verdade que precisa ser dita é esta: um culto sem presença é um palco de vaidades. E o céu não aplaude vaidades. Pode haver milhões de visualizações, milhares de seguidores, muita técnica. Mas se o Espírito não for o protagonista, é tudo madeira, feno e palha. Vai queimar, porque o que sustenta um culto não é o público, é a presença. E quando a presença some, o culto deixa de ser altar e vira evento. A música vira trilha. A mensagem vira performance. E Deus vira apenas uma ideia, mencionada, mas não invocada. Mas há uma esperança. Há uma geração que está desconfortável com isso, que sai dos cultos bonitos com a alma vazia, que ouve pregações brilhantes, mas sente saudade do gemido, que participa do louvor, mas chora por não sentir a glória. São os que ainda se lembram do altar. E esses o Senhor chama de volta. Eles não se contentam com o palco. Eles querem o chão. Eles não querem aplausos, querem lágrimas. Não querem uma experiência, querem a presença. E Deus está ouvindo o clamor desses poucos, porque onde houver um coração quebrantado, o altar renasce. Onde houver fome pela presença, o palco cede lugar à glória. E onde houver rendição verdadeira, o Espírito volta. Há um ponto perigoso na caminhada espiritual de uma igreja. Não é quando ela está vazia, nem quando está perseguida. O ponto mais perigoso é quando ela está confortável demais, lutada, influente, estável. E exatamente nesse ponto, o Espírito Santo começa a incomodar. Não por capricho, mas porque o Espírito nunca se acomoda com o que agrada à carne. Ele vem para confrontar e não para massagear. Ele queima o que o mundo aplaude. Ele exige santidade. E onde há conforto demais, ele inevitavelmente se torna um incômodo. E então surge o dilema: mantemos a presença ou mantemos o conforto? Spurgeon dizia: onde o Espírito de Deus habita, o pecado não tem lugar confortável. A alma em que o Espírito reina será inquieta enquanto não estiver em conformidade com a vontade de Deus. Mas o problema é que a igreja moderna quer o Espírito sem desconforto. Quer o mover, mas sem arrependimento. Quer o fogo, mas sem queimar ídolos. Quer a glória, mas sem renúncia. E isso não é possível, porque o Espírito sempre vem com espada. Ele corta, ele expõe, ele quebra. E quando isso começa a acontecer, muitos se levantam. Dizem que está pesado demais, que vai espantar os visitantes, que vai assustar os novos convertidos. E então, lentamente, o Espírito vai sendo abafado. Primeiro, paramos de falar sobre pecado. Depois, evitamos o quebrantamento. Depois, retiramos os momentos de silêncio e intercessão. Depois, tudo vira luz, som, sorriso, e o Espírito se cala. Porque ele não é bem-vindo onde a conveniência reina. Ele não é bem-vindo onde a verdade é censurada. Ele não é bem-vindo onde o sucesso importa mais do que a santidade. O Espírito Santo se torna incômodo quando decidimos proteger a reputação em vez da presença. E então o púlpito se torna um lugar diplomático. As mensagens são filtradas para não confrontar. Os ministros se tornam especialistas em não ofender. E os cultos, agradáveis. Mas há uma diferença entre culto agradável e culto transformador. O culto agradável mantém o público. O culto transformador atrai o céu. E é por isso que o Espírito foi expulso, silenciosamente, não com palavras, mas com atitudes. Ele foi removido das reuniões porque falava demais, porque queimava demais,
porque ainda ousava dizer: arrependei-vos. E essa palavra já não cabe mais em muitos púlpitos, mas sem ela, o evangelho morre. Sem ela, a cruz se torna decoração. Sem ela, o Espírito se entristece. Sim, o Espírito Santo se entristece. A Bíblia diz isso com clareza. E ele não força a porta. Ele não se impõe. Quando percebe que não é mais desejado, ele se afasta. E deixa o palco, deixa a estrutura, deixa o sistema. Mas leva com ele a vida, leva a chama, leva a autoridade. E o que sobra? Um culto bonito, um povo empolgado, um pastor eloquente, mas um altar vazio. E muitos nem percebem, porque ainda há aplausos, ainda há visualizações, ainda há emoção, mas não há arrependimento, não há lágrimas que lavam a alma, não há temor que curva os joelhos, não há transformação. Porque onde o Espírito é impedido de agir, o inferno cresce em silêncio, ele cresce na aparência de piedade, ele cresce na normalização do pecado, ele cresce na banalização da cruz. E quando o Espírito se torna incômodo, é sinal de que o ego virou rei. Mas há uma boa notícia. O Espírito volta quando há arrependimento. O Espírito volta quando há sede verdadeira. O Espírito volta quando alguém se levanta e diz: não queremos mais agradar homens, queremos a tua presença. Pode ser apenas um, pode ser em meio a uma multidão adormecida, pode ser no último banco, no silêncio da alma. Mas se houver um coração que geme pela presença, o Espírito se move e o incômodo se transforma em avivamento. A igreja nasceu ouvindo. No dia de Pentecostes, antes de qualquer palavra ser dita, antes de qualquer milagre ser visto, antes de qualquer multidão se converter, houve um som do céu, como de um vento impetuoso. Esse som foi o anúncio de que o céu havia descido. Foi o sinal de que o Espírito havia vindo. E desde então, sempre que Deus quis marcar um tempo novo, ele começou com um som. Mas hoje, a igreja não ouve mais. Ela ouve os instrumentos, ouve o pregador, ouve o feedback do público, ouve os números, ouve os algoritmos, mas não ouve mais o som do céu. Porque esse som não se mistura com o ruído da performance. Esse som só é ouvido no silêncio da rendição. E nós temos medo do silêncio. Temos medo de parar, medo de calar, medo de que, se ficarmos em silêncio, nada aconteça. Porque no fundo, já não esperamos mais que ele fale. Spurgeon escreveu: a alma que se cala diante de Deus é a que mais ouve, pois quando os lábios se fecham, o céu começa a sussurrar. Mas quantos cultos hoje ainda permitem o sussurro? Quantos momentos ainda são dados para que o Espírito fale? Quantas vezes paramos a reunião e dizemos: esperemos no Senhor? Quantas vezes cancelamos o sermão porque ele começou a mover? Raramente, porque isso não é prático, isso não é produtivo, isso quebra o ritmo. E o som do céu exige algo que o palco moderno não aceita: esvaziamento. Para ouvir o céu, é preciso calar a terra. Mas nossas igrejas estão cheias de vozes humanas, de opiniões, de técnicas, de frases de efeito, de planejamentos e discursos, de orações ensaiadas e declarações calculadas. Mas falta a voz, aquela que estremece ossos, que desfaz argumentos, que nos quebra por dentro, que silencia até o ego mais inflado. Essa voz ainda fala, mas só escuta quem não se acostumou com o barulho. Há uma dor santa em perceber que muitos cultos hoje são feitos sem expectativa de resposta. Oramos, mas não esperamos. Cantamos, mas não ouvimos. Pregamos, mas não ouvimos o retorno do céu. Porque não estamos mais acostumados a depender dele. O som do céu exige confiança, exige entrega, exige o tipo de fé que diz:
Se ele não vier, não tem culto. Mas nós aprendemos o contrário. Se ele não vier, seguimos do mesmo jeito. E essa mentalidade endureceu nossos ouvidos. Porque o som do céu não é imposto. Ele é captado. Ele não é alto. Ele é profundo. Ele não faz barulho. Ele faz morada. Mas uma igreja que não ouve é uma igreja que vai se perder. Porque a fé vem pelo ouvir. E se não ouvimos mais o que o Espírito diz, de onde virá a fé? Ela virá dos slogans, das campanhas, das frases bonitas? Não. A fé verdadeira nasce do som do céu. E o som do céu só desce sobre quem ainda espera. Quem ainda dobra os joelhos mesmo quando ninguém está olhando. Quem ainda jejua mesmo quando não há calendário. Quem ainda chora mesmo quando a música parou. Porque o som do céu não está nos acordes. Está no quebrantamento. E há uma geração que está redescobrindo isso. Uma geração que está ficando surda para os aplausos e começando a ouvir outra frequência. Uma frequência que não vem da terra, que não busca plateia, que não depende de elogio. É o som do céu. Esse som está voltando para os corações que clamam, para os quartos onde ninguém filma, para os encontros que não têm likes, para os cultos que duram mais do que a agenda permite. E quando esse som voltar, não haverá dúvida, o Espírito terá voltado, e a igreja será igreja de novo. Estamos vivendo uma era de fumaça, e não estou falando apenas dos efeitos visuais no palco, mas de algo mais sutil e mais grave, a aparência de fogo sem a presença real de Deus. Nunca se falou tanto em avivamento, nunca se cantou tanto sobre glória, sobre mover, sobre fogo. Mas o que temos em muitos lugares é só isso. Palavras, encenações, emoção sem transformação, fumaça sem fogo. O verdadeiro avivamento, quando vem, muda tudo. Não apenas o ambiente, mas o coração. Ele não só aquece, ele consome. Ele não apenas inspira, ele arranca as máscaras. Ele não apenas atrai, ele santifica. Mas o que vemos hoje? Avivamentos com programações fechadas, avivamentos com influencers no púlpito, avivamentos patrocinados por marcas com ingressos, brindes, marketing. E o Espírito, silenciado, reduzido a um tema, tratado como um sentimento, invocado como uma energia, mas raramente obedecido como Senhor. Spurgeon escreveu: avivamento não é barulho. Avivamento é vida do alto invadindo o vale dos ossos secos. Se não há transformação, não há avivamento. Há apenas espetáculo. E é exatamente isso que temos feito. Espetáculos espirituais. Fazemos campanhas, chamamos bandas, organizamos eventos, mas esquecemos que o verdadeiro avivamento começa no secreto, no quarto, no joelho, no chão. E quando ele começa, ele não precisa de holofotes, ele não precisa de patrocinadores, ele não precisa ser anunciado, ele se impõe. Porque o fogo verdadeiro não pode ser fabricado, ele vem do céu, e ele consome tudo. Mas o que temos feito é fabricar a fumaça. Criar atmosferas que simulam a presença, produzir emoções que parecem quebrantamento, estimular respostas que parecem arrependimento. Mas onde está o fruto? Onde estão os pecadores caindo em pranto? Onde estão os crentes largando o pecado secreto? Onde estão os lares restaurados, as mentes transformadas, os jovens rendidos? Não há avivamento onde não há santidade. Não há avivamento onde o pecado é tolerado. Não há avivamento onde tudo pode, desde que pareça espiritual. A fumaça não sustenta ninguém. Ela encanta, mas não alimenta. Ela emociona, mas não salva. Ela impressiona, mas não transforma. E o mais assustador, ela nos engana. Achamos que estamos vivendo um mover, quando estamos apenas reproduzindo um formato. Achamos que estamos cheios do Espírito, quando estamos apenas reagindo à música. Achamos que Deus está nos visitando, quando na verdade estamos apenas entretidos. E assim, criamos uma cultura de dependência do estímulo. Se não tiver luz, não adoramos. Se não tiver banda,
não cantamos. Se não tiver alguém nos guiando, não buscamos. Mas o fogo de Deus não precisa de cenário. Ele desceu no deserto sobre uma sarça. Ele veio no alto de um monte, entre trovões. Ele se manifestou no cenáculo, sem palco, sem produção, sem fama. E o que havia ali? Fome, rendição. Esperança. Vazio humano, clamando por plenitude divina. Hoje, o cenário é outro. Temos tudo, exceto o essencial. Temos estrutura, mas não temos peso. Temos talento, mas não temos temor. Temos repertório, mas não temos quebrantamento. Então nos contentamos com a fumaça. Celebramos a aparência, aplaudimos o formato. Mas a alma sabe, o espírito sente. Aqueles que já provaram do fogo verdadeiro reconhecem quando é só fumaça. Mas há uma boa notícia. O fogo ainda está disponível. Ele não se apagou. Ele apenas se retirou dos lugares onde não é bem-vindo e está procurando altares. Altares sem performance. Altares sem distrações. Altares com lenha de arrependimento, com o óleo da obediência e com o pavio da espera. O fogo virá quando voltarmos ao altar. E então a fumaça será consumida e o fogo reinará outra vez. Nem tudo está perdido. Ainda existem altares. Ainda existem homens e mulheres que não se venderam ao sistema. Ainda existem igrejas silenciosas que oram em secreto, onde o chão ainda é molhado por lágrimas e onde o nome de Deus ainda é temido, não usado. Sim, a glória partiu de muitos lugares, mas há lugares onde ela voltará. Lugares sem fama, sem influência, sem holofotes, mas com fome verdadeira. Porque a presença de Deus não precisa de multidão. Ela precisa de sinceridade. Ela não busca auditórios lotados, ela procura corações rasgados. Ela não habita onde o nome do homem é exaltado, mas onde o nome do Senhor é o único que importa. Spurgeon disse: o Espírito Santo não repousa sobre os tronos da vaidade, mas sobre os joelhos do quebrantamento. E é nesses joelhos, anônimos, fiéis, insistentes, que a presença vai reinar novamente. Você quer saber onde a glória voltará? Onde a fumaça cessará e o fogo descerá? Onde o culto será altar outra vez? Não será onde a estrutura é mais bela. Não será onde o palco é mais alto. Não será onde o som é mais profissional. Será onde há clamor. Lá onde ninguém vê, lá onde a oração nunca parou, lá onde o Espírito ainda tem liberdade para cortar, corrigir, incendiar. Será em lugares improváveis, no interior esquecido, na congregação rejeitada, na casa de oração desconhecida, porque o Espírito não se impressiona com estética, ele se move onde há verdade. E quando ele encontra essa verdade, ele vem com força. Ele vem como vento, como fogo, como terremoto, mas também como brisa suave. Ele vem para curar, para restaurar, para habitar. A presença de Deus reinará novamente, onde Jesus for o centro, onde o arrependimento for bem-vindo, onde o tempo não for mais importante que o quebrantamento, onde os líderes forem apenas servos, não estrelas, onde o púlpito voltar a ser um lugar de choro, não de show. E quando isso acontecer, a diferença será clara. As pessoas sairão dos cultos com o coração em chamas, os joelhos dobrarão antes mesmo do louvor começar. O silêncio será mais poderoso que o som, e o nome de Jesus será entronizado. De verdade, a presença reinará onde a performance morrer. Ela reinará onde o ego for crucificado. Ela reinará onde a palavra for pregada com temor. Ela reinará onde o altar for restaurado. Mas atenção, a presença não reina onde é apenas desejada. Ela reina onde é obedecida. Muitos a querem como símbolo. Poucos a aceitam como Senhor. Muitos a invocam para encher o ambiente. Poucos a permitem dominar o ambiente. E essa é a chave.
A presença não visita plateias, ela governa corações. Quando ela reina, tudo muda. Os dons florescem, mas o fruto é maior. O poder opera, mas a humildade cresce. O nome de Cristo é exaltado, e o nome dos homens desaparece. Essa é a igreja que o céu reconhece. Essa é a noiva adornada, separada, vigilante. Essa é a geração do altar. E a pergunta final não é se o Espírito vai voltar. A pergunta é, onde ele encontrará espaço para reinar? Será em você? Será na sua casa? Será na sua congregação? Se houver fome, ele virá. Se houver verdade, ele falará. Se houver altar, ele reinará. Porque a presença de Deus não está à venda. Ela é promessa para os que o buscam com todo o coração. Se essa mensagem falou com você, não guarde só para si. Inscreva-se no canal A Escola do Príncipe e ative o sininho, porque aqui nós não pregamos conforto. Nós pregamos a verdade. Compartilhe esse vídeo com alguém que ainda tem fome da presença. Comente abaixo, você sente falta do Espírito Santo nos cultos de hoje? Queremos ouvir o seu clamor. E lembre-se, o avivamento começa quando alguém diz, Senhor, eu quero tua presença, mesmo que ninguém mais queira.